Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nessa semana nós vamos abordar aspectos geopolíticos sobre uma notícia que tem sido veiculada há cerca de uma semana a respeito da proibição da União Europeia na venda de produtos de origem animal do Brasil. Essa medida afeta diretamente carne bovina, aves, mel, ovos, peixes. Segundo a União Europeia, o Brasil não apresentou garantias suficientes que esteja cumprindo as regras do bloco sobre o uso de antibióticos na produção animal. Essas regras proíbem o uso de medicamentos para estimular crescimento e ou que sejam críticos para a saúde humana. A União Europeia afirma que o uso inadequado desses produtos pode aumentar a resistência bacteriana e se tornar um problema de saúde pública global. Essa decisão foi tomada agora no mês de maio, poucas semanas após a entrada em vigor do acordo provisório entre Mercosul e União Europeia. Mas a proibição entra em vigor a partir do início do mês de setembro. Evidentemente, é uma medida que tem um impacto significativo para o agronegócio brasileiro. Em 2025, a União Europeia importou quase 2 bilhões de dólares de produtos de origem animal do Brasil. O governo espera reverter essa situação antes mesmo que ela entre em vigor, mas tanto o governo como entidades afirmam que foram pegos de surpresa, porque o Brasil já cumpre essas medidas sanitárias. Então, o Brasil não usa antimicrobianos como promotores de desenvolvimento e crescimento, e o Brasil também possui um controle de rastreabilidade bastante robusto e reconhecido internacionalmente. Vamos fazer então uma comparação entre a produção brasileira e a produção europeia para a gente entender corretamente de que se trata essa questão. Tá? A ideia de como é organizada a produção brasileira e a produção europeia. Então vamos fazer uma comparação para a gente se ambientar no assunto. O modelo agrícola europeu é mais restritivo e regulado. A União Europeia impõe regras rígidas sobre o uso de antibióticos e outros insumos. Impõe limitações ambientais a respeito das emissões de carbono, fertilizantes, defensivos, vulgarmente conhecidos como agrotóxicos. Essas regras priorizam qualidade, rastreabilidade, sustentabilidade, mas reduzem a produtividade por hectare. Uma outra forma de vermos a questão da produtividade europeia está na sua estrutura fundiária. Ela é baseada em pequenas fazendas familiares, o que evidentemente restringe a capacidade produtiva. Além disso, o clima europeu, predominantemente temperado, com curtas janelas para plantio e com menores ciclos reprodutivos anuais. Também é importante saber que o agronegócio europeu depende bastante de subsídios agrícolas, tá? E avança mais lentamente na modernização que o do Brasil. Especificamente sobre a carne, grande parte do rebanho europeu é destinado à produção de leite, enquanto no Brasil a prioridade está na produção de carne. O Brasil desenvolveu o agronegócio em grandes propriedades mecanizáveis com produção em escala. Desde os anos 90, o agronegócio brasileiro passou por uma grande abertura de mercado, encerrando aí um ciclo de dependência do Estado que também existia aqui no Brasil. Ocorreu um incentivo à inovação, à competição, à aplicação de técnicas e tecnologia de ponta. Tá? Por exemplo, integração de lavoura, pecuária, floresta, plantio direto na palha, manipulação genética e outras tecnologias criadas pela Embrapa. Né? Além disso, o clima e o solo favorecem o Brasil por ter 2 ou até mesmo 3 safras em várias regiões, além do desenvolvimento de culturas tropicais de alta produtividade. Em resumo, a competitividade europeia é menor porque ela escolheu um modelo agrícola regulado e socialmente orientado, enquanto o Brasil escolheu um modelo economicamente eficiente, tecnológico, em larga escala, voltado para a competitividade global. A União Europeia, ainda no cenário político agora, ela está passando por uma sequência de crises que abalam uma estrutura que aparentava estar consolidada. Por exemplo, tivemos Brexit, Covid, falta de energia relacionada à guerra
na Ucrânia, desenvolvimento econômico pífio, necessidade de imigrantes contrastando com uma xenofobia e radicalismos, envelhecimento da população. A deterioração precoce do meio ambiente também fez com que a população atingisse uma forma de apego a essa questão ambiental. Uma espécie assim de orgulho de ser o pioneiro e o propagador da causa ambiental. E as questões sanitárias estão dentro dessa filosofia, onde a União Europeia se considera uma espécie de reguladora mundial de qualidade e cá entre nós vem a calhar diante dessas crises políticas e econômicas frequentes. Tá? Então, nesse sentido, é sempre útil, sempre interessante unir o útil ao agradável. Né? Nas situações em que esse patamar de exigência vem ao caso, né, ela é aplicada. Tá? Em outros casos, pode ser conveniente e admissível dar passos para trás. Né? Vários países europeus, mas com destaque para a França, já pressionaram a Comissão Europeia para endurecer regras sanitárias e ambientais e limitar a entrada de produtos do Mercosul, alegando concorrência desleal. Por outro lado, o Mercosul é formado por países em desenvolvimento, que ainda possui grande parte de suas riquezas naturais intactas. Né? Então, e precisa explorá-las para sustentar sua economia. Então, aqui o discurso europeu ele precisa ser, vamos dizer assim, no mínimo relativizado. Mesmo assim, o Mercosul tem se submetido às arbitrariedades europeias, basicamente porque precisa disso. A União Europeia já impôs várias restrições sanitárias e comerciais ao Mercosul, antes dessa atual proibição, relacionadas aos antimicrobianos. Essas barreiras são sanitárias, regulatórias, relacionadas a desmatamento, rastreabilidade, ou seja, é quase que um modus operandi, né? A imposição de barreiras, então, se tornou isso algo corriqueiro na União Europeia. A aplicação dessa restrição nesse momento em que se projeta essa união com o Mercosul, poucas semanas após um grande protesto de agricultores em diversos países europeus que se viam prejudicados em razão desse acordo, levanta, obviamente, a possibilidade de que a atitude europeia seja puramente política. Se essa situação é legal ou não, tá? De acordo com as regras da União Mundial de Comércio, ela é duvidosa. Tá? Para ser legalizada, ela precisa ter base científica, precisa ser necessária para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal. E não ser mais restritiva do que o necessário. Então, caso essas três premissas sejam obedecidas, é possível o Brasil entrar com um painel que pode aplicar penalidades à União Europeia. Normalmente, esse tipo de controvérsia é resolvido diplomaticamente, sem necessidade de se levar às altas instâncias da Organização Mundial do Comércio. Até o momento da produção desse vídeo, a expectativa brasileira é resolver a questão antes mesmo que ela entre em vigor. Bom, conclusões a respeito disso. A aplicação de questões ambientais e sanitárias soa como uma espécie de arma regulatória. A União Europeia utiliza a legitimidade de saúde e meio ambiente em um contexto político em que essas regras também funcionam como barreiras competitivas. A disputa, portanto, é tanto técnica quanto geopolítica. A resposta brasileira precisa combinar diplomacia, ajustes regulatórios, estratégia comercial, para mitigar perdas e transformar a crise em oportunidade de fortalecimento institucional, né, e diversificação de mercados. Podemos supor que as medidas desse tipo voltem a ser adotadas mesmo diante do acordo comercial entre os blocos. Então, ressalta-se que esse acordo entre os blocos ele é majoritariamente favorável à União Europeia no setor industrial e tecnológico, né, onde a produtividade e as condições europeias são vantajosas. Né? Portanto, cabe ao Brasil tomar decisões que preservem o interesse nacional. Esse fato analisado levanta dúvidas quanto à efetividade e até mesmo à execuibilidade do acordo do Mercosul com a União Europeia. Ambos os blocos possuem dificuldades em patamares e setores diferentes. Certamente, fatos desse tipo sinalizam que nem tudo serão flores, né, no grande acordo recentemente selado.
Era isso, obrigado por ter me escutado. Se você gostou, dá um joinha aí e compartilhe com seus amigos. Forte abraço, até a próxima.